critério a ser adotado na seleção de casos é a rotação de molares. Esse é um critério que a gente tem que ter muito cuidado, porque a rotação de molares é algo extremamente complicado de se tratar com alinhadores ortodônticos. Por exemplo, qualquer rotação que os molares venham a apresentar, a gente já considera que o caso seja moderado, ou seja, não existe caso leve para se tratar em relação a molares girovertidos com alinhadores ortodônticos. Então, se o paciente tiver qualquer giro de 1 a 20 graus desses molares, a gente vai considerar o caso moderado. De 20 acima, né, ou seja, acima de 20, aí esse caso já é considerado um caso severo e provavelmente vai demandar um número bem grande de alinhadores para esse tipo de correção. Então acompanhe comigo, vejam esse caso no planejamento, vejam que a gente fez aqui o paralelismo entre os molares, observem que o elemento 36 apresentava um certo giro, uma certa rotação, e esse caso aqui a gente classificou como moderado, ou seja, não existem casos leves, casos fáceis de tratar com alinhador que envolvam a correção da rotação dos molares. Um sexto ponto, pessoal, que é um ponto que a gente tem que ter também muito cuidado, muito critério, é na extrusão ou intrusão dos dentes anteriores. Acompanhe comigo. Extrusão ou intrusão de até 1 milímetro é considerado um movimento leve, né? É considerado um caso leve de se tratar. De 1 a 2 milímetros é considerado moderado e acima de 2 milímetros é considerado severo. Vocês lembram aquele caso que eu mostrei nos princípios biomecânicos numa correção de mordida profunda? Aquele caso ali vocês já sabem com essas informações que é um caso severo, porque a correção dessa mordida profunda com intrusão dos incisivos superiores e inferiores era maior que 2 milímetros. Então a gente já sabe que é um caso que vai demandar uma série maior, um número maior de alinhadores ortodônticos. Então observem comigo aqui um caso que tenha uma intrusão ou extrusão para fazer de até 1 milímetro considerado leve, bolinha amarela, tranquilo de fazer. De 1 a 2 milímetros, aí a gente já liga o sinal laranja. Perceba que aí a gente vai oferecer para esse paciente um resultado interessante, porém, se essa extrusão ou intrusão necessária for maior que 2 milímetros, como eu falei para vocês, a gente já liga o sinal vermelho e já sabe que é um caso complicado ou grave de se tratar com alinhadores ortodônticos ou que vá demandar um número maior de alinhadores para que essa correção possa ser executada. Um outro movimento também é a expansão por quadrante. É outro movimento que a gente tem que ter cuidado. Nos casos leves, nos casos simples, a gente não faz expansão por quadrante, ou seja, a gente vai movimentar principalmente os dentes no seu longo eixo, ou pequenas correções, como eu mostrei para vocês, de 1 a 2 milímetros. Então, casos quando a gente quer corrigir, por exemplo, uma mordida cruzada, são casos que vão se enquadrar como severos, porque são casos que vão estar acima de 2 milímetros de correção transversal necessária. Então acompanhe comigo. Expansão por quadrante. Casos leves são casos onde a gente não vai fazer expansão por quadrante. Casos moderados são aqueles casos onde a gente vai fazer essa expansão de 1 a 2 milímetros. E casos severos são os casos onde essa expansão ela requer um movimento acima de 2 milímetros por quadrante. Então acompanhe comigo aqui essa paciente, o movimento que a gente executou para corrigir essa mordida profunda com expansão classifica esse caso como um caso severo de se tratar. E por último, né, o oitavo critério, o oitavo ponto que a gente tem que abordar
é a correção anteroposterior. Como é que ocorre a correção anteroposterior com alinhadores ortodônticos? Leve e moderado, não vai existir tratamento leve e moderado com alinhadores ortodônticos, né, em casos de correção anteroposterior. A gente já sabe que, com essas informações, a gente sabe que casos onde eu queira, por exemplo, corrigir uma classe 2 ou uma classe 3, com essa correção anteroposterior, a gente já enquadra como um tratamento severo, ou seja, qualquer correção anteroposterior com alinhadores é enquadrada como um caso severo, um caso complexo, um caso que vai demandar um maior número de alinhadores, além de mecânicas complementares como elásticos ou mini implantes, para que a gente possa executar esse movimento. Percebam esse caso. Esse caso também é um caso planejado com clean check, um caso severo. E o caso, essas bolinhas aqui azuis e pretas, são marcadores que sinalizam a complexidade do caso. Então, toda vida que a gente observa essas bolinhas pretas e azuis, isso é um indício de que esse caso vai realizar ou tende a realizar no seu planejamento, na sua execução, movimentos complexos e que a gente tem que ter muito mais atenção em relação à previsibilidade, a acompanhar como está o andamento desse caso e conferir se o que a gente planejou é o que está acontecendo ao longo do tratamento. Interessante, pessoal, que nós também podemos usar, juntamente com os alinhadores, elásticos intraorais, e para isso nós fazemos recortes nos alinhadores, como esse caso aqui está apontando para vocês. Esse recorte aqui semicircular é feito no alinhador para que a gente possa colar um botão ou um gancho, um acessório, e esse recorte aqui, essa linha, é um gancho para que você possa engatar o elástico intraoral e nesse caso aqui a paciente usar um elástico classe 2 curto, né? Então essa é a dica para a gente, correção anteroposterior com alinhadores. Qualquer correção anteroposterior que a gente for fazer é considerada uma correção severa, uma correção que vai demandar um alto número de alinhadores ortodônticos.